Bem-vindos ao canal do Willy, um canal para evolução espiritual e pessoal. Como saber se você deveria ou não tomar ayahuasca? Esse chá que está com tanta fama hoje em dia, né? Quase, 50% da população do Brasil está tomando ayahuasca. Não é tanta gente assim, mas realmente está numa onda de muito movimento em relação à ayahuasca. E isso não é ruim, não. Acredito que não. Até agora eu não sei se está prejudicando o meio ambiente, mas a princípio é sempre benéfico quando uma pessoa toma ayahuasca. Pelo menos até hoje, a maioria das pessoas que eu conheço e que eu vejo que tomaram ayahuasca, elas tiveram bons momentos, elas tiveram boas reflexões, elas tiveram boas curas, porque um dos propósitos da ayahuasca é a cura. Muitas pessoas querem tomar ayahuasca para ficar viajando na maionese, mas esse não é o propósito da ayahuasca. Você não vai pegar uma cultura indígena de sei lá quantos milhares de anos e simplesmente tomar a cultura deles, esse ritual deles só para você viajar na maionese. Isso não faz sentido. Mas é realmente uma medicina ayahuasca, é uma coisa de cura. Eu tomei já algumas vezes e eu já recomendei para muitas pessoas. Eu já levei muitas pessoas para tomar e é um momento muito lindo. Eu tive momentos maravilhosos quando eu tomei ayahuasca e é uma coisa que eu sempre recomendo para quem eu vejo que está pronto. Então, como saber se você está pronto ou não para tomar ayahuasca? Acima de tudo, eu sempre pergunto: você está sentindo o chamado? Você está sentindo essa intuição? Ou é simplesmente um desejo de seguir a modinha de que todo mundo está fazendo? Ou é simplesmente um desejo de fugir da realidade? Ou é simplesmente um desejo de fugir dos problemas? A ayahuasca não é uma fuga, ela é uma cura. Ela não é de certa maneira ela é uma certa solução, mas ela não vai mudar a sua vida para você. É você que tem que, acima de tudo, mudar a sua vida. Ela pode te dar um pequeno empurrãozinho. Isso é uma coisa que eu sempre comento, que a ayahuasca, ela sempre dá um pequeno empurrãozinho na gente para fazer aquelas coisas que a gente tem medo de fazer, aquelas coisas que a gente não tem energia para fazer. Então, acima de tudo, é importante você refletir e sentir. E realmente estou sentindo a intuição de participar de um ritual de ayahuasca? E realmente estou sentindo esse chamado? Porque é assim que funciona, a gente realmente sente um chamado. E muitas pessoas falam que tem medo. O medo nada mais é do que uma imaginação do nosso ego. O medo, ele é uma coisa que nos impede de fazer coisas que a gente gostaria de fazer. Então, caso você tenha medo, isso não significa nada. Não significa que você não deva fazer porque você tem medo. Se você sente intuição de fazer, mas tem medo, significa que você deveria fazer, porque o medo, ele não é uma barreira. O medo, ele é simplesmente uma imaginação do seu ego. Ele não é uma coisa que realmente faz sentido. Por exemplo, a gente pode ter medo de altura, a gente pode ter medo do escuro, mas isso não é nada mais, nada menos do que imaginações e condicionamentos, coisas ilusórias. Então, se você sente medo, mas sente intuição de participar, é importante você refletir que esse medo talvez seja simplesmente o seu ego te atrapalhando de vivenciar aquilo que você deveria estar vivenciando nesse momento. Então, eu deveria participar de um ritual ou não? Medita sobre isso, sinta a resposta
E o ritual de ayahuasca, acima de tudo, ele é um momento seu, ele é um momento pessoal seu, ele é um momento da sua essência, ele não é um momento... Claro que ele é um momento que é feito em grupo, é muito importante o grupo, mas a escolha é só sua, você não vai porque os seus amigos vão, você não vai porque alguém vai, você não vai porque alguém te convidou para ir, você vai porque você sente que tem que ir. Isso é muito importante compreender. Agora, se você sente intuição realmente de ir, e você está pensando aonde ir, quando ir, como ir, é outra coisa que é muito importante, é o lugar onde é que você vai ir, o lugar onde é que você vai tomar. Porque existem, assim como qualquer coisa na vida, existem lugares bons e existem lugares ruins. Existem lugares que realmente têm um propósito bom e tem lugares que têm uma intenção ruim. Então, quando você for decidir aonde tomar ayahuasca, é importante que você sinta se esse lugar é o lugar certo. As pessoas de lá têm a mesma intenção que eu, as pessoas de lá realmente respeitam a cultura dos indígenas, eles realmente respeitam a medicina. Isso é muito importante você refletir. As pessoas com quem eu estou indo, as pessoas que estarão lá, todo o ambiente onde é que você vai participar do ritual é muito importante. Porque não é simplesmente você sentir a intuição de participar e daí você participar em qualquer lugar, porque aí você vai ter a intenção certa, mas o ambiente errado. E é importante que você tenha essa combinação, essa simbiose entre tudo, para que tudo seja perfeito. Então sinta também no seu coração aonde ir, com quais pessoas participar. Eu normalmente recomendaria participar no meio da natureza, se der para participar com alguma tribo de indígenas, algum indígena, que normalmente está acontecendo bastante, que está acontecendo bastante rituais com os índios aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio. E então escute isso, escute esse chamado. É importante você compreender que esse ritual, ele é uma coisa que você faz para o seu bem, é uma coisa que você faz para a sua evolução, para a sua essência. Não é uma coisa que vai melhorar o seu ego, é uma coisa que, na realidade, ele vai ajudar você a dissolver o seu ego, porque ele te faz enxergar a realidade como ela realmente é. Outra coisa que também recomendaria é que muitas pessoas ficam sempre muito apegadas às viagens que elas têm durante o ritual. Muitas pessoas ficam apegadas às coisas que elas enxergam durante o ritual. Porém, eu digo que muitas pessoas ficam enxergando coisas, mas no final do ritual elas estão a mesma pessoa do que antes. Por exemplo, eu me lembro de pessoas que iam no ritual, elas viam, enxergavam milhares de coisas, mas daí elas já acordavam reclamando da carona que estava demorando e reclamando de outras coisas, daquilo e disso. Então você percebe que elas ficaram tão apegadas na visualização que elas não meditaram e elas não conseguiram fazer essa introspecção dentro delas. Porque, acima de tudo, a ayahuasca, ela vai te proporcionar muitas coisas, mas é importante que você medite também durante o ritual. É importante que você faça uma investigação sobre a sua vida, de como você... Enfim, eu não vou falar muito além disso, mas é importante de você não ficar só apegado nas visualizações, porque as visualizações elas vão embora. Elas vão embora, mas quem você é, o quanto você conseguiu evoluir durante aquele ritual, isso vai ficar. Então, como que você pode usar esse ritual para você se tornar um ser humano melhor? Como que você pode usar esse ritual para você despertar? Como que você pode usar esse ritual para que você fique mais desperto na sua essência? Porque, é como eu disse antes, muitas pessoas ficam muito apegadas às visualizações, elas acabam voltando ou ainda ficando ainda mais no ego delas. Então,
siga o seu coração, siga a sua intuição. Acima de tudo que eu falei, as coisas que eu falei não são regras. É mais importante que você siga o seu coração, você siga o que você está sentindo de fazer. Isso é o mais importante, porque as pessoas sempre vão te falar milhares de coisas, mas o mais importante mesmo é aquilo que você está sentindo no âmago do seu ser, aquilo que você está sentindo realmente dentro do seu ser. É aquilo que é a resposta para todas as suas perguntas. Então, sempre que você estiver em dúvida do que fazer, onde ir, como fazer, é importante que você medite sobre isso e que você sinta a resposta ao invés de você simplesmente ficar pensando na resposta. Então, muita gratidão por ter visto esse vídeo e, como sempre, até a próxima.